Leitores da São Felipe News, nesse dia estamos aqui visitando a Secretaria Social do nosso município. Ao nosso lado, a nossa secretária Ana Paula e a assistente Jaque, conhecida aí também por todos nós são filipenses, que vem realizando um trabalho aqui no nosso município. Bom, chega no final de mais um ano, Paula, e a primeira vez, você como secretária da assistência social, queria que você falasse um pouco, como foi esse ano de 2025, esse balanço do trabalho realizado pela Secretaria. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Esse ano de 2025 foi um ano muito desafiador para nós, para mim principalmente, porque assumir uma pasta é muita responsabilidade, ainda mais sendo assistência social, onde requer mais cuidado, mais atenção, e a gente tem buscado cada dia mais aprimorar os nossos conhecimentos para estar ajudando a população. Nós sabemos que esse ano de 2025 é o nosso primeiro mandato. Nós sabemos que existe muitas coisas que mudou ao decorrer dos outros anos, porque a cada ano ela vai mudando. Nós fizemos várias capacitações com os nossos profissionais e esse ano de 2026 vem muita coisa nova para a gente também. Paula, você tem grande conhecimento na área educacional, já realizou trabalho no nosso município, já foi diretora de colégio, já trabalhou também em outras áreas nesta área. E hoje o desafio de estar na frente da Secretaria de Assistência Social, como foi assim ter recebido esse convite do prefeito para estar assumindo essa pasta? Léo, a princípio assusta um pouco, mas a gente vai buscando conhecimento e procurando ajuda a quem pode estar nos ajudando, Eu mesmo tenho uma assessoria muito competente que tem me ajudado bastante, que é Glória, todo mundo sabe. Ela veio para somar na assistência social. Eu sou pedagoga de formação, como eu já falei. Essa área da assistência social para mim é novo, mas o novo para mim, com esse novo desafio, eu acho que eu me encontrei. Não que a educação eu também não me encontrava, que eu gosto de ser educadora, eu já fui diretora de escola do município, já fui professora, mas a assistência social hoje ela mudou meu conceito, porque eu gosto de estar com o povo, eu gosto de toque, Léo. Na verdade, eu sou povão, eu gosto de assistir aqueles que precisam de fato na assistência social. Esse contato de gostar de gente, de estar com o contato do povo, vem também assim do sangue político do seu pai, por ter também representado na Câmara de Vereadores, muitas das vezes decidindo políticas. Isso também fez você gostar desse ramo, de estar envolvida nessas estratégias políticas e estar hoje contribuindo com o prefeito Gregório? Sim. Meu pai foi vereador no município 3 mandatos e eu vivi a política, eu sei o que é a política, A gente está nesse meio, a gente vê muita coisa, participa de muita coisa. E isso me incentivou a estar perto das pessoas realmente, porque meu pai era uma pessoa muito popular. Quando ele era vendedor de carros, depois ele passou a ser vereador do município e sempre veio ajudando o povo. O pessoal ia na minha casa, a gente sempre recebia todo mundo, então a gente sabia dar o atendimento que a pessoa iria precisar naquele momento. Isso me incentivou bastante. A gente sempre diz, Paula, quem está em cargo público tem que estar sempre aberto a atender a população. E a gente percebe que às vezes no interior algumas pessoas deixam a vaidade, o ego ser mais do que aquele lugar que está, atender a população. E São Felipe é um município de pessoas carentes que necessitam do atendimento, e a Secretaria de Assistência Social tem esse olhar, esse cuidado de estar mais próximo da população, porque vem pessoas de famílias com baixa renda, pessoas que vêm buscar os benefícios. Esse também está sendo esse seu papel de estar junto da comunidade, visitando a comunidade. A gente percebe o seu diálogo com associações, com a sociedade civil também. Isso mostra também o seu desempenho como secretária? Sim, Léo. Nós temos um projeto, já que a gente faz
nas comunidades, que é o Fala Aí Comunidade. Nós levamos os nossos atendimentos para a população nas zonas rurais do nosso município. E isso requer muito cuidado, porque a gente sabe que as pessoas, quando elas chegam aqui pedindo um atendimento, uma ajuda, a gente sabe que é porque realmente precisa. E eu tenho esse olhar sensível. E esse olhar sensível também é do nosso prefeito Gregório, que nós, quanto assistência, tudo que passamos para ele, ele está ali disposto a nos ajudar. E a assistência social é assistencialismo. E nós, quando a gente sabe que a pessoa está passando por algo que cai ao nosso conhecimento, eu mesma vou na casa. Eu não mando ninguém, não. Eu mesma vou pessoalmente, faço essa visita, depois a assistente social vai e dá o parecer. Mas eu, a princípio, quem vai sou eu, porque eu gosto de ver. E eu conheço muita gente. Então, o simples fato de eu conhecer as pessoas e as pessoas me conhecerem, elas, quando chegam, elas só querem ser atendidas, a princípio, por mim. E assim eu atendo a todos, tanto faz pelo celular quanto pessoalmente. Eu estou aqui pronta para atender a todo mundo, porque quando a gente ocupa um cargo público, a gente tem que estar disposta a atender a população. Com certeza, Paula. É por isso que a gente sempre tem essa reflexão, porque as pessoas, ao ocupar um determinado cargo, tem que estar disposto para atender a população. Então, a gente sempre fala, secretário que não atende telefone, secretário que não está disposto a ouvir a população, faz com que o prefeito também não avance, faz com que a gestão fique travada, porque o prefeito, ao escolher o secretário, está ali representando ele para realizar o trabalho. E a gente vê diferente essa sua pasta, né? Você atende, está aqui sempre ao lado da população, sua equipe abraçando, né? E faz com que, então, a secretaria venha a ser destaque, né? Entrando nisso, lá no meado de fevereiro, março, né? Ao realizar a jornada do SUAS, as pessoas ficavam assim, será que Paula tem o desejo de ser candidata a vereadora, a entrar no ramo político, né? Já entrar não, que já está nesse ramo, né? Mas assim, de se candidatar. Paula tem esse anseio, esse desejo, né? Nas últimas eleições, Paula apoiava aí Caio Moraes, né? A qual abraçou a causa, te vi aí subindo e descendo e elegeu a vereadora. E você, Paula, tem esse desejo? Léo, eu já falei isso diversas vezes, mas eu não tenho, não. Apesar de meu pai ser vereador, como eu te falei, 3 vezes no nosso município, eu não tenho esse desejo, porque se eu quisesse ser candidata, eu teria sido agora em 2024. Mas eu optei em apoiar uma vereadora, a qual foi a vereadora mais votada do nosso partido, Caio Moraes, minha amiga, gosto muito dela, mas interesse politicamente eu nenhum. Zero desejo. Não tenho, não almejo e nunca terei esse desejo. Não é da minha vontade. Ao lado do prefeito Gregório, todas as ações planejadas para esse ano de 2025 foram realizadas? Quais você queria destacar nesse momento? Sim, Léo. A assistência social nesse ano de 2025 realizou muitas coisas boas para a nossa população. Muitas coisas a gente não postou, a gente fez. Nós ampliamos o PA Leite para as zonas rurais do nosso município. Nós fizemos a entrega de enxovais junto com fotos das gestantes. Isso foi uma coisa que nosso município ele não tinha, né? O ensaio fotográfico das gestantes foi lindo. Nós também tivemos a entrega de leite em pó para as crianças que fazem parte do Criança Feliz. Nós conseguimos essas doações do leite em pó através da assessoria de Glória, com a parceria com Vera. Ela nos ajudou bastante com a quantidade de leite em pó do nosso município. Nós também fizemos capacitações para todos os profissionais que trabalham conosco, todos os coordenadores, todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe, elas foram capacitadas. O Conselho Tutelar também teve capacitações no Conselho. Nós conseguimos agora em 2025 a sede do CRAS, uma sede própria do CRAS, que vai ser construída aqui na cidade. Conseguimos também um CRAS rural, a qual o prefeito também já falou.
que vai ser em alguma localidade, nós só estamos vendo qual vai ser a localidade para ser também assistida com o CRAS rural. Também agora nós conseguimos 2 cozinhas solidárias que vai distribuir 400 refeições, uma refeição de segunda a sexta. Isso também é muito importante para o nosso município. As pessoas que saem para trabalhar, as pessoas que não têm condições, elas vão adquirir essa refeição. Isso é muito importante para o nosso município. Nós também, Léo, fazemos entregas de cestas básicas. As pessoas que são cadastradas no CRAS, nós fazemos essas entregas. Também nós conseguimos para as pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar um aluguel, a gente consegue o aluguel social. É uma ajuda de 3 a 6 meses, que algumas famílias foram beneficiadas. Existem alguns critériozinhos que são feitos lá dentro do CRAS, isso nós conseguimos. E muita coisa também está por vir agora em 2026. Muito bem, Paula. Isso mostra o compromisso, né, da gestão diante daquilo que a Secretaria de Assistência Social compete, né? Também tivemos aí, a gente percebeu no Natal que na Páscoa, né, entrega de peixes, né, também entrega de ovos às crianças, às famílias, também uma ação aí destacada pela Secretaria. Exatamente. Cada mês nós trabalhamos com uma meta na assistência, né? A gente teve o amarelo, que é o setembro amarelo, nós tivemos o agosto lilás. Cada mês a gente trabalha com um tema e a gente procura, assim, fazer tudo para estar ajudando a população. Nós também, no serviço de convivência, temos várias oficinas novas. Teve biscuit, corte e costura, né? Tivemos também crochê, que é novo. Nós temos também 2 profissionais que fazem o serviço de convivência e até as comunidades das zonas rurais. Tem um profissional, Natan, que ele faz o funcional, por sinal muito bom. Ele é um profissional que as pessoas pedem mais dias, mas infelizmente a gente não tem como por conta da logística para atender a todos. Mas a gente busca cada dia mais realizar e fazer as coisas para estar mostrando ao povo o que de fato a assistência faz para o nosso município, né? Nós tivemos também o carnaval esse ano, que foi legalzinho. Ano que vem, agora 2026, nós resgatamos. 2026 também promete muita coisa. Tivemos o São João também. Nós estamos levando o serviço de convivência para as comunidades. A gente já atende na Vila Caraípe, é uma das que a gente atende, e Natan atende várias outras comunidades também, que é um programa do serviço de convivência. Muito bem. Esse ano de 2025, os gestores tiveram uma grande dificuldade na questão dos recursos, né? E os recursos que vêm para cada secretaria são destinados para os programas que nelas existem, né? Então, muitas das vezes, o desejo que o secretário daquela pasta tem para fazer algo, às vezes fica impossibilitado diante do que recebe. Em São Felipe, esses recursos aumentaram? Como é que está sendo assim, a estrutura financeira da secretaria? Léo, a assistência, o governo federal deveria investir mais um pouco, né, na assistência social, devido às famílias de baixa renda e às famílias que precisam muito. Nós temos a entrega das cestas, como eu te falei, mas as cestas, ela não é um benefício continuado. Ela existe algumas regras que a pessoa ela faz o cadastro, e desse cadastro elas vão receber 3 cestas durante um ano, né? Isso aí não é um benefício que a pessoa vai fazer e todo mês ela vai adquirir, não. As cestas, elas são adquiridas gradativamente a cada 3 meses. E falando sobre os benefícios do Bolsa Família, eu vou botar a Jaqueline, que é a pessoa mais certa para estar aqui falando, porque é quem atende a população, e vai falar um pouco mais a respeito do Bolsa Família e sobre esse processo
de recursos para as pessoas receberem, e os benefícios muitas vezes suspende, às vezes cancela. Jaque vai estar falando um pouquinho com você aí também. Muito bem, vamos ouvir então, Jaque. Oi, Léo. Quero saudar, né, a todos que nos assistem. Desejo de paz e bem a todos. Considerando 2025, né, a minha trajetória no CadÚnico já se vão há mais de 10 anos. Eu quero agradecer a Paula pela oportunidade, ao prefeito também por estarem confiando no meu trabalho, e a população sanfelipense que já me conhece também há alguns anos. 2025, de 2020, né, período pandêmico para cá, a gente pode considerar que 2025 também foi um ano muito desafiador. Os desafios nos foram impostos, né? Estamos em uma equipe nova, desde então uma equipe muito esforçada, muito comprometida. Nós somos 4, saudar o nosso coordenador Antônio, que não pôde estar aqui no momento, mas nós nos identificamos desde o dia 2 de janeiro, e isso é muito importante, não só para mim, enquanto profissional, mas quanto para a população. É uma equipe unida, é uma equipe comprometida. O CadÚnico, ele é a porta de entrada para os programas socioassistenciais, para os benefícios de transferência de renda. O CadÚnico não é um programa municipal, é o instrumento de coleta de dados federal. Então, através do CadÚnico é que o governo federal vai eleger famílias que tenham ou não perfil para receber o benefício. E nos últimos anos, o governo federal vem tentando, né, eliminar algumas pendências colocadas em 2022, quando em um único mês foram concedidos 1.000 novos benefícios unipessoais, que é uma pessoa sozinha no cadastro está recebendo. Em 2023, o governo percebeu que tinha mais família cadastrada como unipessoal no CadÚnico do que família unipessoal neste município. Então, ele buscou algumas formas de eliminar essas pendências. E quais foram? Através das visitas domiciliares, né? Eu quero ressaltar aqui que em 2025 nós realizamos mais de 500 visitas. Nós fomos até a casa, não porque nós identificamos ou porque nós dissemos assim, fulano tem que receber a visita, não. Essa visita é uma obrigatoriedade nos imposta pelo governo federal quando ele, no início do ano, ele lança uma instrução normativa que chama averiguação e revisão cadastral. Então, assim, nos foram postos muitos desafios a alcançar essas famílias, e as pessoas começaram a associar a gestão municipal, ao prefeito Gregório, à secretária Ana Paula, e isso não procede, né? A instrução normativa 001 de 2025 nos coloca à disposição uma lista com o nome e o endereço daquela pessoa para que essa pessoa seja visitada por nós. Nós realizamos a visita não votou. Esse não é o papel do prefeito, esse não é o papel da nossa secretária. Nós não estamos aqui para identificar quem votou e quem não votou e que recebe, que deve receber ou não deve receber. Mas o governo federal é que tem feito mapeamentos. A gente sabe também que depois de 12 anos, o IBGE, né, através do censo demográfico, voltou a identificar as famílias. Então, o que foi que o governo fez? Comparou as informações do censo demográfico com as informações do CadÚnico, as informações do Sistema Único de Saúde, e perceberam que havia indiferenças consideráveis em relação à composição familiar. Então, não só em São Felipe isso vem acontecendo, né? São vários municípios que passam por esse processo de requalificação do cadastro único e também do programa Bolsa Família. Porque a gente, assim, associa a assistência Bolsa Família, mas não é o Bolsa Família, não é o município que seleciona, é o cadastro único através de uma seleção automática feita pelo governo federal. E aí, a gente conversava mais cedo, quando Paula fala de recursos, essa minha trajetória da assistência, eu costumo dizer o seguinte: eu vivo duas fases diferentes da assistência. Eu vivo a assistência de municípios ter R$1 milhão em conta, e vivo a assistência de que é necessário que o gestor municipal segure e não solte a mão. E eu quero parabenizar Gregório nessa parceria com Paula. Eu disse a ela mais cedo aqui, Gregório segurou a mão da assistência, porque o recurso, né, a transferência direta de recurso do Fundo Nacional para o Fundo Municipal não sustenta a nossa política, né? O desejo era que sustentasse para que o prefeito pudesse fazer mais.
o desejo da secretária é atender 500 cestas básicas, mas infelizmente não depende dela. Então, assim, quando eu digo que eu vivi 2012, 2013, de vacas gordas, de ter recursos, de ser, por exemplo, em 2012, quando eu entrei na assistência, se tinha um salário mínimo de menos de R$1.000. O CRAS recebia, naquela época, R$8.400. Hoje, o CRAS não recebe R$6.000 e o salário mínimo é R$1.518. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente percebe que a transferência, né, federal não é suficiente para manter o programa. Já, né, um destaque, a Bahia vem se destacando desde 2023. A Secretaria Estadual de Assistência Social do Estado da Bahia é uma das secretarias que mais investem na política de assistência. Então, isso tem dado uma folga, né? A gente tem conseguido caminhar, né, ainda a passos lentos, né? Como o Paulo destacou, a iniciativa da cozinha, né, que é um programa estadual, o SUAS Bahia Mais Rural também é um programa estadual, e alguns avanços. Ainda destaco que o IGD, que é um repasse federal para manter as ações do CAD Único, foi regularizado na gestão da secretária Ana Paula. Foi a secretária Ana Paula que, quando chegou em janeiro, identificou que há 12 meses o município estava sem esse repasse, né? Foram questões de prestação de contas, e também mais um destaque, Paula e Glória foram atrás. Isso nos proporciona mais ações, mais atividades, porque esse recurso a gente coloca combustível, a gente compra computador, a gente mantém o sistema uma internet melhor, tudo isso através, né, do IGD, que foi, né, restabelecido o repasse com a secretária Ana Paula, o prefeito Gregório e a assessoria, que não soltou as mãos para que esse recurso fosse restabelecido. Mas o que muito interessa, né, a população, que muito querem saber sobre o programa Bolsa Família. Por quê? Porque é um programa de transferência direta de renda e que faz a diferença. Vai lá, você passa o cartão ou você tem o aplicativo no celular e faz a sua transferência e lhe dá acessos. O que é que acontece? Eu quero ressaltar mais uma vez, essa seleção não depende do nosso trabalho exclusivamente. É um cadastro autodeclaratório, mas o governo tem feito buscas ativas para identificar quem de fato necessita. Então, que isso fique dissociado de uma vontade do gestor ou da gestora Ana Paula. Não somos eu, Antônio, Beatriz ou Emanuele que dissemos, ele está com a camisa vermelha, então ele vai ser selecionado. Ele está com a camisa verde, ele vai ser selecionado. Não é assim. Depende muito da seleção automática feita pelo governo federal. Um outro programa, e é um ponto específico que a gente precisa destacar nesse período, é a questão da seleção do Vale Gás. Muitas pessoas estão nos procurando para saber como elas terão acesso aos benefícios. Foi anunciado, acho que em média 2-3 meses, que haverá em 2026 uma expansão do programa. A expansão não quer dizer que essa pessoa precise vir aqui e fazer uma inscrição. Não tem inscrição para o programa Vale Gás ou Gás do Povo. As famílias que já são beneficiárias poderão ou não também serem selecionadas para o programa Vale Gás. Isso eu quero destacar porque não adianta as pessoas associarem a nomes de A ou B foi selecionado, porque essas são questões específicas determinadas pelo governo federal. Então, esses são os destaques. E assim, nós também estamos sendo questionados em alguns momentos, porque fulano recebia e deixou de receber. Fulano mudou de renda e hoje ele já não é mais perfil. Muitas pessoas têm nos questionado, fazendo comparações às antigas gestões, dizendo que na gestão anterior recebia e agora deixou de receber. As mudanças são necessárias, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos beneficiários. E algumas pessoas que mudaram de renda e tão logo o governo conseguiu identificar, são pessoas que têm um repasse do INSS. Não somos nós quem informamos que Antônio, João, Francisco, Maria está trabalhando. É o próprio INSS que coloca essa informação no CAD Único e essa pessoa tem o benefício bloqueado. Então, assim, as suspensões,
os bloqueios, as concessões, não é uma demanda municipal, né? Os cruzamentos de dados, como eu já falei aqui, estão sendo mais acirrados. Para vocês terem noção, a gente ainda tem famílias hoje que deveriam estar recebendo e não estão. Por quê? Porque cada município tem um limite de beneficiários. Quando nós alcançamos esse limite, o governo não consegue incluir mais nenhuma família. Para incluir nova família, ele precisa também identificar quem deixou de ter perfil. Essa pessoa deixou de ter perfil, ela é excluída do programa para as novas famílias serem incluídas. Então, nesse momento, a gente continua ressaltando, não foi o prefeito quem mandou tirar, não foi a secretária que mandou tirar, né? E outros tantos programas que dependem do CadÚnico, por exemplo, Paula ressalta aqui o aluguel social, que o prefeito vem se esforçando, inclusive mudando o valor de pagamento, né? O valor que era pago em 2024 não é o mesmo valor pago em 2025, porque a gestão entendeu que não se encontra mais um imóvel daquele valor, que as coisas estão aumentando, então o aluguel também aumentou. Então foi uma preocupação de Paula quando sentou para definir as novas demandas dos benefícios eventuais. Então assim, as concessões, os aluguéis, os recursos, eles não são selecionados porque nós achamos que um merece mais do que o outro, né? Não há apadrinhamento quando os benefícios são concedidos. Da mesma forma acontece com nós, né? Então, assim, a questão habitacional, eu costumo falar nas minhas andanças pelo SUAS, que a questão habitacional hoje, a nós impostas, é também grande desafio. Por quê? A habitação não é política de assistência. A habitação é outra política, né, que deveria estar em outras secretarias, mas isso não compete a gente, né, em determinar que a habitação vai ter uma secretaria, até porque o município não tem orçamento para ter uma secretaria de habitação. Mas a construção de casas, por exemplo, a construção de casa não é da política de assistência, a reforma de casa não é da política de assistência. Nós contribuímos com essa política quando nós informamos quem são os inscritos no CadÚnico com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Nós sabemos também, na base de dados do Cadastro Único, que hoje em São Felipe ainda tem pessoas que não têm unidades de banheiro nas suas casas. Mas nós, na assistência, não temos como construir esse banheiro, que os municípios que tiveram construção recente aconteceu de formas, por exemplo, com a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde. Geralmente, o saneamento básico não está dentro da secretaria. O que nós podemos fornecer à gestão, gente, 12 meses é pouco tempo para se cobrar que faça isso, que faça aquilo. A gente pensa que é muito, mas só quem está aqui dentro é que percebe o quanto os meses, os dias passam tão rápidos. Então, assim, nós podemos fornecer à gestão municipal quantas casas em determinado bairro ou localidade rural não tem acesso à água encanada, não tem acesso, mas aí precisa-se que busque parcerias, outras alternativas que não sejam dentro da política de assistência, né? A política de assistência não consegue contemplar várias coisas que a gente tem vontade que contemplasse, né? A gente não tem recurso para isso. Então, assim, eu quero reforçar mais uma vez que não depende de nós a escolha, a seleção, a pré-seleção, a concessão de benefício. Essa escolha, essa concessão, essa pré-seleção é automática e depende tão exclusivamente do governo federal. Aí, assim, as pessoas nos buscam porque fez o cadastro há 12 meses e não foi concedido, mas achando que fomos nós que fizemos alguma coisa errada. Inclusive, Paula recebe inúmeros, me manda. Porque, assim, eu fico ressaltando Paula, porque, assim, ela responde as pessoas no WhatsApp. As pessoas ligam pra ela me liga, Jaque, veja isso pra mim. É uma pessoa, a gente vai lá, ou eu, Antônio, ou Bia, ou Manu, a gente vai lá, olha no sistema e explica. Porque, assim, como você falou, ela fala, a atenção que as pessoas precisam, né? E a gente pega o celular e vê que de fato é uma pessoa que deveria estar recebendo e ainda não está. E algumas pessoas também fazem alguns tipos de comentário, assim, a gente recebeu muitas críticas nesse ano. Pessoas dizendo assim, é alguém que fez errado porque não está recebendo. Mas o fazer errado
é que 2024 era de uma forma e 2025 é de outra. Nós fomos surpreendidos de uma seguinte maneira. Eu estou aqui com Paula desde o dia 2 de janeiro. E no dia 2 a gente já parou para sentar com a equipe do CAD Único para dar início aos atendimentos à população, para que a população não ficasse muito tempo. Então, assim, de janeiro a março, nós não tivemos capacitação por parte do governo federal e do governo estadual. A capacitação era o meu conhecimento, a minha técnica, a minha prática, baseada nas capacitações que eu fiz anteriormente. Então, com a minha prática no sistema, sempre respaldado na legislação, a gente começou a trabalhar em janeiro. E em fevereiro, nós fomos surpreendidos com o aviso de alteração no sistema. O sistema que antes era administrado pela Caixa Econômica, hoje está administrado pelo Dataprev. Então, vocês imaginam que de janeiro a fevereiro, a gente ainda estava aprendendo a versão do CAD Único Caixa. E em março, nós fomos convidados a esquecer o que a gente aprendeu para trabalhar com outro sistema. Então, tudo isso também demanda tempo. Nós fomos capacitados de forma virtual e tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem vivendo é na prática. A gente tem sim o apoio de uma coordenação estadual, a gente tem apoio muitos colegas que têm mais um pouco de conhecimento na área, a gente sempre está buscando, a gente tem a assessoria que sempre nos dá apoio, mas tudo é surpresa para a gente quando a gente estava iniciando o atendimento, de janeiro e fevereiro de uma forma, março de outra. Então, muitas cobranças, muitas críticas de pessoas que hoje não vivem mais o nosso dia a dia, não vivem o CAD Único, não estão no CAD Único de segunda a sexta-feira. Porque não era assim e agora é. Mas será que essa pessoa sabe das mudanças que o governo tem promovido? Por exemplo, quem é sozinho e quer fazer um cadastro para receber, neste ano só pode ser cadastrado através de visita domiciliar. Mas no ano passado não era assim. Então são críticas que as pessoas acabam tecendo sem saber da realidade que nós estamos vivenciando. Então, assim, Léo, o CAD Único é desafiador, como toda política de assistência, ainda mais desafiador porque o CAD Único dá acesso à política de transferência de renda. E quando a gente pensa em transferência de renda, a gente pensa que a renda movimenta a realidade da família. Mas eu mais uma vez quero dizer aqui que nós estamos nos esforçando para atender da melhor forma possível. Paula não nos deixa uma semana sequer sem carro para fazer visita. Nós realizamos visita todos os dias, mas quem conhece São Felipe a fundo sabe da realidade, da extremidade de uma localidade para outra. Você sabe que a gente não consegue ir no Xangó e na Vila Caraípe no mesmo dia. A gente não consegue ir na Tapera do Jaguaribe e no Araçás no mesmo dia. E a gente também entende que quem mora no Araçás tem dificuldade de vir para a cidade. Então a gente faz o esforço para ir lá. Estradas também não ajudam. A extensão rural do nosso município é uma extensão grande. Então isso dificulta o acesso. Então a gente não consegue, em uma semana, atender 20 pessoas que a gente atendeu aqui. A pessoa veio aqui nos solicitar inclusão no CAD Único, a gente identifica que ela é perfil de visita, a gente não vai conseguir visitá-la imediatamente, porque a gente não consegue, quando é na cidade, é mais prático, é mais próximo, a gente vai de moto, a gente vai no carro da secretária, porque ela disponibiliza o carro dela, fica aqui, ela disponibiliza o carro dela para não deixar outro serviço sem atendimento, mas infelizmente tem essas questões de distância, de longevidade, tudo isso também tem que ser considerado. As pessoas precisam, a um determinado momento, entender que também nós também temos dificuldade. Então isso já entregamos, eu e Antônio, a gente construiu um plano de ação para fortalecer as ações itinerantes, para atender ainda mais as rurais. Com a chegada do CRAS Rural a gente também vai estar mais próximo, mas que tanto para a população quanto para nós tem dificuldades, tem desafios, que isso seja em algum momento entendido pela população sanfelipense, que é uma população que nos abraça muito, são muitas palavras de conforto, de carinho, mas que a gente pede um pouco de reflexão em relação a essas questões de concessão, de suspensão,
e pedir, reafirmar aqui o nosso compromisso, mas também alertar as pessoas para que elas continuem cumprindo os seus deveres. As pessoas esquecem de cadastrar, esquecem de atualizar, esquecem de manter as crianças nas escolas. Isso aí a gente não consegue segurar, né? Que não é uma demanda exclusivamente nossa. Então, eu quero agradecer a Paula, agradecer ao prefeito, agradecer a equipe a qual estou inserida pela oportunidade de dizer que nós iremos ainda mais buscar atendê-los de uma melhor forma em 2026. Jaque, diante desse resumo que você nos traz, uma das partes que me chamou a atenção é a visão de muitos. Acho que Paula também, ao assumir a pasta, também tinha um pouco dessa visão, que era, antigamente, a visão da secretaria é construir casa, reformar banheiro, né, dar cesta básica, enfim, tudo isso é possível, mas isso não está dentro, pelo que você diz, dentro da Secretaria de Assistência Social. Tinha que existir uma secretaria, então, à parte, para dar essa assistência, é isso? O que é que acontece? Em municípios de grande porte, que não é o nosso caso, né? Nós somos um município de pequeno porte 2, com até a partir de 20 mil habitantes. Seria exigir muito de um município pequeno que tivesse uma secretaria específica para a área de habitação. Os desafios existem desde lá o governo federal. Quando o município ele foi contemplado recentemente com o programa Minha Casa Minha Vida para a construção de 20 a 40 unidades habitacionais. Essa construção é um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, mas que leva algum tempo. Então, nós não vamos querer aqui que o prefeito crie, a minha fala não vai direcionar para a obrigatoriedade de uma criação. Por quê? Se você consultar os nossos municípios circunvizinhos, eles não contemplam, fica na assistência. Mas são programas que não têm, o que eu quero destacar, não tem um recurso específico para a reforma. Não tem um recurso que vai entrar na conta da secretaria todo mês para reformar uma casa, para ampliar uma casa, para construir uma casa, para colocar o telhado. Não se tem um recurso. Como você destacou também, há algum tempo atrás, a associação da política de favor, a política de troca, esta política vem sendo redesenhada para que a gente consiga que os munícipes eles tenham acesso a serviços e benefícios de qualidade, não por troca, não por favor, mas que eles tenham garantidos os seus direitos. Então, assim, quando se associa às construções, de fato, a política de ação social, lá dos anos 90, dos anos 80, que ainda estava desenhando a secretaria, por exemplo, em 1980 já se tinha secretarias de ação social, mas a gente não tinha uma política pública de assistência social, que é de 2004, 2005. Né? Então, assim, a gente não tinha a legislação própria para caminhar dentro da política de assistência. Então, por isso que a gente ouve muito, 1980 são 40 anos passados, e a gente ainda ouve as pessoas dizendo, na minha época não era assim. 2008 não era pra você. 2004, 2008, que a gente ouvia, por exemplo, 2004 foi o ano da Política Nacional de Assistência. 2005, o ano do Sistema Único de Assistência Social. Então, 2004, 2008 ainda estava caminhando para, por exemplo, o CRAS é de 2007. O primeiro CRAS, né, foi instituído em 2007. Então, assim, ainda 2007 ainda é muito recente para você romper, mas 2007 para cá já são 18 anos. Então, a gente não consegue mais atender, ainda que eu observo que Paula faz todos os esforços, o prefeito não consegue ver uma situação e dizer, gente, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer, mas a gente não consegue atender a todos, porque a gente precisava de um recurso específico para tal, e a gente não tem. Não tem recurso, não tem como investir. Não tem. Então a gente precisa, as pessoas falam, mas a casa de Dona Maria vive numa situação precária, não tem banheiro, faz as necessidades no mato. A gente precisa também ir lá fora e observar que o banheiro ele não é construído através da assistência. Como eu já falei aqui, a assistência fornece as informações das famílias que não têm banheiro. Mas ir lá, pegar no material e construir, infelizmente a gente não consegue. E também o destaque para que isso não é uma questão específica do nosso município.
Mais uma vez, eu quero dizer que se você chegar em municípios de pequeno porte 1, de pequeno porte 2, não há possibilidade de a gente de ter uma secretaria específica para construir. Até porque, se a secretaria não tem repasse federal ou estadual, seria toda custeada com recursos próprios. E a gente sabe, o prefeito falou em vídeo recentemente da defasagem desses repasses, né? Os recursos diminuíram ao longo dos meses, que às vezes não conseguem nem contemplar despesas básicas. Então não adianta ele criar esta secretaria neste momento se ele não tem o apoio, né, para a reforma, a construção, que é uma demanda grande. A Paula tem um caderno só de pessoas, eu acredito que ela tem anotações aqui de pessoas que veio pedir para fazer o telhado, que veio pedir para aumentar o quarto, para colocar um piso, para dar mais dignidade, me deu uma porta, me deu uma janela. Queria ela, com certeza. A gente conhece o perfil dela e conhece o perfil do prefeito e sabe que os dois não iriam nunca negar isso da população, mas infelizmente a gente não consegue, não contempla. Então, e não é o papel da secretaria também, né? Você está... a construção, assim, o benefício eventual que contempla a moradia é o aluguel social. E como já diz o nome, é benefício eventual, para eventualidades, né? Casa caiu, pegou fogo, inundou, a pessoa foi posta para fora, isso aí é o nosso papel. Mas a construção, infelizmente, não é o papel da política de assistência. Nós estamos lutando, o município vai, de fato, né, entregar algumas unidades habitacionais não associadas à política de assistência, não foi recurso da assistência, né, é um recurso de um outro programa de habitação. Mas também que a gente vem observando que existem investimentos externos da política municipal que contemplem a política de habitação, a moradia, a construção, unidades. Eu atuo em um outro município que a gente teve essa questão de entregas de banheiros, mas eu lhe confesso que levou 7 anos. Então foi um programa da Fundação Nacional de Saúde relacionado à condição de saúde daquela população, porque eles observaram através de um estudo que aquelas famílias elas adoeciam mais por não terem acesso ao saneamento básico. Então levou de 2019, se eu não estou enganada agora, foi entregue em 2023. Então é muito tempo, né, de seleção, de construção e de entrega. Então isso tudo é muito cedo, eu continuo dizendo, é muito cedo para se cobrar em 12 meses o que a gente tem ainda muito mais à frente para poder fazer. Muito bem, foi bom, né, esse esclarecimento que nos ajuda a clarear um pouco, né, o trabalho da Secretaria nesse imenso assistencialismo que São Felipe necessita, né? A gente vai na zona rural e ainda a gente percebe muitas pessoas carentes, né, que necessitam de uma reforma, de uma atenção maior, né, mas nem tudo pode ser feito, né, e como você ainda destacou, 12 meses a gestão vai criar, então, agora, né, esse planejamento para junto, né, com as demais secretarias, como dizia a Paula, infelizmente é uma secretaria que não pode estar todo dia reformando, construindo, né, o recurso não permite para tanta coisa, mas a atenção, o cuidado, a questão que pode manter, está mantendo, né, Paula? Com certeza, Léo. A gente faz tudo na medida do possível. Às vezes até o impossível eu tenho feito muita coisa, porque eu não sou de postar muita coisa, mas eu percebo que às vezes as pessoas querem ver, né? Nós fazemos entregas de várias fraldas descartáveis aqui, mas eu nunca postei. A gente conseguiu algumas telhas, porta, janela, não foi, Jaque? Mas eu também não postei. Conseguimos blocos, cimentos, mas assim, eu não via necessidade de postar porque era algo que a gente fazia entre nós. Eu conseguia com os amigos, parceiros, porque eu tenho muitos, e eu pedia mesmo, porque as pessoas necessitam, então a gente corre atrás. Mas o que cabe à assistência a gente tem feito. Aquilo que a gente não consegue, a gente fica triste, mas a gente busca outros meios para a gente estar conseguindo também. Muito bem, chegando ao final deste ano, Paula, sei que fica muitos desejos, anseios, algo que deveria ser feito. Nesse momento, assim, o que você queria destacar, que você queria ter feito, que ainda não foi possível, mas que pode, no decorrer do ano, dos próximos anos, estar realizando? Léo,
Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Isso é fato, eu já faço isso há muito tempo, independente de estar à frente de qualquer pasta. Mas eu queria e quero e vou conseguir fazer mais doações do que a gente tem feito. Vou conseguir mais coisas para beneficiar a população do que a gente conseguiu. Esse é o meu desejo para 2026. E o maior desafio deste ano que você poderia destacar? Meu maior desafio esse ano foi ver que a realidade do assistencialismo não é só um faz de conta. Quando a gente vai ver a realidade, a gente fica muito triste quando a gente vê. Meu maior desafio foi esse, saber que ainda existe ainda muita gente necessitada e que precisa de ajuda. Nesse primeiro ano de gestão, a gente em conversa com a população, os bastidores políticos, e algumas pessoas dizem assim, olha, o prefeito precisa fazer algumas mudanças, reparar algumas situações. Neste último contato, né, não sei se ainda vai ter outros, mas nessas últimas reuniões, o prefeito, o que ele tem pedido a vocês, secretários? O prefeito Gregório, ele tem muito cuidado, e um dos pedidos dele é trate bem o meu povo. Então, isso a gente tem feito e a gente cumpre rigorosamente os anseios do nosso prefeito. E Gregório, ele é uma pessoa que ele tem muito cuidado, porque ele veio de uma família humilde e a gente vê o cuidado que ele tem no pedir. Gregório, ele é simples até no falar, no pedir as coisas pra gente, ele tem aquele cuidado de pedir, e isso é muito gratificante para nós, porque a gente tem um gestor que ele se preocupa com a população. E assim, eu vejo o desejo de Gregório, eu vejo o que ele tem vontade de fazer para o nosso município, para a população são-felipense, e isso me deixa assim muito grata a ele, por ser quem ele é. A gente sabe que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas assim, eu vejo a disponibilidade de Gregório estar correndo atrás, buscando parcerias, indo a Salvador, indo a Brasília. Nós fomos a Brasília mesmo. A gente teve aqui no nosso município a visita de doutora Rose Pondé. Nunca se veio aqui em São Felipe uma pessoa que faz parte do ministério. E ela veio através de Glória, amizade com Glória, e Glória trouxe ela aqui. E uma das nossas conversas com a doutora Rose, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa humilde, não é aquela pessoa soberba por ter o cargo que tem, por ter a função que ela tem. Mas uma coisa que ela me disse, Paulinha, sempre pé no chão. Você com o pé no chão, atendendo o povo, sendo humilde, isso é que importa. Então, esses conselhos a gente leva para a vida. E esse é um desejo do prefeito Gregório, que a gente trate bem a população do nosso município. A gestão do prefeito também, a maioria dos cargos é ocupado pelas mulheres. Como você se sente também representando tantas mulheres de São Felipense? É uma honra, né? Ter o privilégio de trabalhar na gestão com tantas outras mulheres trabalhando, né? E para mim é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. É sinal de que nós mulheres estamos ocupando nossos espaços, cada dia mais. E o CREAS também nesse acompanhamento? Exatamente. Né? O CREAS, ele faz esse acompanhamento, tem o CREAS, tem o CRAS, que já faz esse acompanhamento com as famílias, né, que são pessoas que passam por problemas. Nós temos também um advogado muito bom, que tem atendido a população. Nesses 12 meses de gestão, à frente da pasta, aposentaram-se muitas pessoas. BPC, foram muitas pessoas beneficiadas. Então, assim, a coordenação, o pessoal da assistência social, as assistentes sociais, elas têm mostrado o mesmo serviço e o cuidado para atender o povo. Muito bem. Então, a gente agradece a Paulinha, né, secretária de Assistência Social do município, assistente Jaque aqui também, pedir que elas deixem uma mensagem final para a nossa população. A mensagem que eu deixo para esse 2016, que venha um renovo. Muitas coisas novas, muitas coisas boas, desejo muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. O meu desejo é que a gente tenha mais força, mais vontade, mais coragem para atender de uma melhor forma
a nossa população, né, enfrentando os desafios que nos foram impostos, mas que esses desafios não nos desanimem, que tenhamos saúde, que tenhamos coragem e o brilho, né? Continuemos com esse brilho, que a gente possa alcançar as famílias mais vulneráveis, né? Desejar à população sanfelipense muita paz, muita saúde e um 2026 muito iluminado. Eu não nasci aqui, mas esse tempo que eu estou no município me faz pertencer. Eu gosto muito daqui, me faz pertencer a essa comunidade, uma comunidade que sempre me abraça e sempre me dá palavras de carinho e de conforto, e é também o meu desejo poder retribuir esse carinho que eu venho recebendo. Muito bem, agradecemos a todos que nos acompanharam, forte abraço, até a próxima.